Leitura diária. Livro de Números, capítulo 25. A adoração a Baal-peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zu, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos, quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filho de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Amém? Para refletir. Ao chegarem a Sitim, lugar agradável após uma fase de vitória e de tranquilidade, Israel caiu no perigo do comodismo. Começaram a ceder aos encantos das mulheres moabitas de forma sutil, até que seu pecado tornou-se público e ousado. Unindo-se à luxúria e à idolatria daquelas mulheres, os homens do povo permitiam que a razão fosse apagada e o governo do próprio eu tomasse posse total de sua existência, completamente obscurecida as entradas da alma. O povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, desafiando a autoridade de Deus e trazendo maldição para dentro do acampamento. Estava em risco a segurança e a posteridade de Israel. Não alcançando seu intento por encantamentos e maldições, Balaque, orientado pelo próprio Balaão, lançou no meio de Israel a terrível semente da licenciosidade. Suas mulheres
eram as iscas e os filhos de Israel a presa. Tão degradante é a quebra do 7º mandamento e tão ampla em suas consequências que o Senhor compara a idolatria ao adultério. Entregue às faculdades do homem os enganos de seu coração, e a sedução logo trata de corromper o intelecto às mais baixas paixões. A sanidade é comprometida e todo o corpo é contaminado pelos desejos de consumir o que não lhe convém. Quando o jovem José esquivou-se e fugiu da sugestão sedutora da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12, unido o seu esforço pessoal à bênção divina, o jovem hebreu tornou-se uma fortaleza impenetrável e Satanás não mais poderia corrompê-lo. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque seu pecado fez do povo de Deus uma cidade sem muros, completamente vulneráveis às ciladas inimigas, passível de ser dizimada pelo mal que eles mesmos acolheram. A maldição que o Senhor não permitiu ser lançada dos montes, Israel recepcionou pela porta da frente. A imagem esmagadora e deprimente dos corpos sem vida dos homens israelitas e principalmente de seus líderes causou uma comoção sem precedentes. Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel choravam diante da tenda da congregação. Mulheres perderam seus maridos, mães lamentavam-se por seus filhos, filhos choravam e buscavam compreender o que significava tão grande terror. Mas, enquanto os juízes de Israel prosseguiam em executar a ordem divina e Israel lamentava tão grande ruína, um homem dos filhos de Israel, príncipe da casa paterna dos simeonitas, ousada e publicamente desafiou a ira de Deus, entrando no arraial a fim de fornicar com uma princesa dos midianitas. Aterrorizado pelo horror que tinha de contemplar e com um senso de profundo temor e reverência diante do Senhor, Finéias, neto de Arão, sentindo seu coração arder pelo zelo de Deus, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, matou Zinri e Cosbi em pleno ato. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. A este zeloso descendente de Arão foi feita a promessa do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A linhagem real dos pecadores não foi levada em conta na hora da punição. Pelo contrário, o título de líder de Zinri lhe conferia uma responsabilidade superior aos comuns do povo. Sua posição privilegiada deveria ser de igual forma honrada e admirada através de uma vida de santa consagração diante de Deus. Quanto mais o tempo passa, costumes e tradições que dantes faziam parte da cultura de um povo sofrem mudanças e adaptações. Algumas se fazem necessárias e não implicam em quebra de princípios, outras que no princípio não aparentam ser uma ameaça, mas cuja concessão cumulativa vão moldando o caráter com o mal, até que este seja considerado aceitável. Quanto a isto, a palavra de Deus é muito clara. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal,
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. A Igreja de Deus ganharia muito em levar em grande conta esta solene advertência e princípio eterno, mas aqueles sobre os quais Deus investiu no cargo da liderança de seu povo, recai a tal palavra com peso sobremodo maior. O propósito do Senhor em todo o tempo tem sido de zelar pela identidade de um povo santo, sacerdócio perpétuo, que receberá o seu galardão no último dia. Não tropeçamos em montes, mas em pequenas pedras. É pelo uso da sutileza e de pequenas concessões que Satanás vai degradando a mente humana e tornando-a insensível aos apelos do Espírito Santo. Semelhantemente a José, que vivendo em integridade diante de Deus, as tentações não encontrem uma só brecha em nossa vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Amém?